campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro da Esperança, hoje capítulo de número 84, que tem como título Palavra de Jesus. E no subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, em que Jesus nos diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 7, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. E agora nós vamos seguir com um comentário belíssimo de Emmanuel, meus irmãos. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. O não vos inquieteis pelo dia de amanhã é para que nós não percamos a nossa paciência, a nossa calma, a nossa serenidade diante das adversidades. Mas Jesus não nos disse para nós ficarmos na preguiça, na solidão, entregues ao acaso. Nos direcionou o pensamento para que possamos seguir adiante com firmeza, com confiança, as nossas tarefas dedicadas, os nossos dias, seguindo firme com os nossos propósitos aqui num plano material. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Aqui Emmanuel completa o raciocínio anterior, meus irmãos, que muitos companheiros se entregam ao relaxamento e desprezo frente ao serviço da vida material, sem se darem conta de que nós estamos estagiando numa vida em que nós precisamos exercitar a inteligência no mundo de provas e expiações. Então Jesus faz e nos pede para que vivamos aqui trabalhando, buscando o nosso sustento, sem que percamos o nosso sono, que percamos, meus irmãos, a nossa consciência de quem somos de verdade, que estamos aqui aprendendo uns com os outros, estamos aqui porque recebemos uma oportunidade nesse plano.
e devemos aproveitar sempre da melhor maneira possível. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Então aqui Emmanuel também nos traz essa ideia de respeitarmos aqueles que são responsáveis pelo manejo do dinheiro, os que são responsáveis a conduzir a nossa sociedade, os que são responsáveis a dedicarem-se o tempo necessário para que o nosso plano tenha uma organização financeira, uma organização completa, jurídica, de sociedade, em que Deus dá o sustento da alma a esses irmãos que seguem firmes nesse propósito. Todos nós somos responsáveis, meus irmãos, pelo mundo material, pelo nosso dinheiro. Somos responsáveis pelas nossas finanças, pelas finanças dos nossos lares, pelas finanças da nossa sociedade. Temos as nossas responsabilidades. A nossa sociedade funciona com valores monetários. Temos os nossos salários, os nossos professores precisam de salários, os nossos médicos precisam de salários, os nossos governantes precisam de salários, os responsáveis pela limpeza das nossas ruas, das nossas cidades precisam de salários. E assim nós vamos movimentando a economia da cidade a qual nós pertencemos. Foi isso que Jesus quis nos dizer com essas palavras. Do sustento material, mas não esquecermos qual a nossa essência, quem somos de verdade, para que não nos percamos com as posses materiais, porque não vamos levar nenhuma delas, meus irmãos. São todas elas empréstimos para que nós possamos aqui reencarnar e aprendermos. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Em todos os momentos da nossa caminhada, em todos os minutos da nossa reencarnação, devemos vigiar, estar atentos, devemos orar, meus irmãos, porque nós podemos perder uma reencarnação por não estarmos vigilantes. Podemos perder uma reencarnação por não estarmos conectados com o Pai, com o Cristo, com a espiritualidade. O nosso mundo material é um mundo de grandes desafios, de grandes aprendizados, mas em que nós muitas vezes nos perdemos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Por isso disse-nos o Cristo: não julgueis. Admoestou o mestre dos mestres: aos que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado, a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimentos de irresponsabilidade e negligência, quando o Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um
aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Aqui Emmanuel comenta das nossas responsabilidades novamente. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Que bom, meus irmãos, que nós estamos juntos com o Cristo, que nós estamos juntos com a doutrina espírita, porque ela nos consola e nos esclarece. E se nós quisermos, pelo nosso livre-arbítrio, seguiremos juntos com esse propósito de estarmos firmes, vigilantes e sempre conectados com o Pai. Muito obrigado por esse capítulo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site